Olá, bom dia, tudo bem com você? 7 horas, horário de Brasília e mais especificamente da belíssima, porém nos últimos dias chuvosa cidade do Rio de Janeiro. A gente retoma as nossas lives matinais após a gente ter um breve recesso por conta da semana passada, do carnaval, e como muito bem escrito aí no nosso post, uma longa jornada como é esta nossa demanda pausas. Bem-vindo e bem-vinda à live de número 31, quem diria, né? 31 lives a gente já fez até agora, todas elas transmitidas simultaneamente no Instagram, no Facebook e no YouTube, e todas gravadas no nosso canal do YouTube, que está lá à sua disposição. Se ainda você não se inscreveu no nosso canal, não se esquece, vai lá, coloca lá Eduardo Pedreira lá no YouTube, se inscreve, mas não esquece de clicar no sininho no canal, dá um like, tudo isso só ajuda a gente a aumentar essa comunidade digital e extremamente pessoal que a gente está construindo, esta comunidade de sabedoria, de busca de aperfeiçoamento da arte de viver e que também passa por uma espiritualidade que ultrapassa toda e qualquer fronteira religiosa. Muito obrigado sempre por sua audiência qualificada. Lembrando que você pode me dar um alô, a ideia é a gente conversar aqui o máximo que a gente puder. Quanto maior for o nosso grau de interatividade, muito melhor, tá bom? Miriam, bom dia. Outros e outras já estão conectados e conectadas aí. Vamos juntos e juntas nessa jornada da gente refletir, tirar, fazer com que essa experiência de 30 minutos que a gente faz das nossas lives matinais seja um exercício diário de reflexão e de construção da nossa própria arte de saber. O tema desta semana, como você sabe, eu exploro um tema durante a semana, falo aqui de segunda a quinta, trazendo comigo sempre um convidado. Cristina, bom dia para você, trazendo um convidado, uma convidada para conversar comigo. Marcos, bom dia, amigo, obrigado já a todos e todas mais uma vez pela audiência sempre qualificada. Pego um tema de segunda a quinta, falo, exploro e na sexta-feira trago alguém para conversar comigo. O tema desta semana é um tema instigante, desafiante e que nos toca a todos e todas. Eu quero falar sobre os vírus da alma. E que vírus são esses? Qual é a importância da gente conhecê-los? E na sexta a gente vai ver como a gente pode efetivamente vencê-los. Qual é a grande vacina que a gente tem para vencer os vírus contemporâneos, os vírus que se instalam lá na nossa alma. Inicialmente, ou melhor, na nossa conversa de hoje, eu vou te contar aí duas ou três situações, colocar duas ou três como uma espécie de colcha de retalhos, para que no final eu possa unir. E eu queria que hoje a gente compreendesse uma coisa. Todas as épocas da história humana, todos os momentos da nossa vida como ser humano, a gente teve patologias e doenças. Todas as eras têm as suas doenças próprias, as suas patologias características daquela era. A nossa, como não poderia ser diferente, tem as suas patologias, tem as suas doenças. Só para você ter uma ideia, considera-se na história das patologias que a era bacteriana a gente venceu com os antibióticos. As múltiplas doenças
advindas das bactérias e que matavam as pessoas, nós, como inteligência e raça humana, conseguimos, via antibiótico, vencer essa era. A gente ainda está numa era de vírus e a gente tem muita vacina. As epidemias e pandemias de vírus em épocas anteriores marcavam uma destruição absurda. A peste negra na Europa matou 500 mil de pessoas. E hoje, nesta segunda-feira, eu falo, nós conversamos, você me escuta, no momento da nossa história onde há uma certa expectativa, um certo pânico com relação ao coronavírus se tornar uma pandemia global. Só lembrar que epidemia se difere de pandemia. Epidemia nada mais é do que uma doença compartilhada por um determinado extensivo grupo de pessoas. A pandemia é quando essa mesma doença vai se espalhando por áreas e vai atingindo um número maior de pessoas. Ela vai atingindo áreas geográficas que pode ser, inclusive, uma realidade global. Em que pese que ainda hoje a Organização Mundial de Saúde não considera, com os números que já temos de infectados e de mortos, o coronavírus uma pandemia global, a gente teme isso, há um certo temor no ar, associado a pânico e as famosas fake news que estão aí postas para atrapalhar tudo. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, é que nós temos vírus mais sutis, vírus mais, digamos assim, mais invisíveis, que são próprios do nosso tempo e que se alojam na nossa alma. Para falar deles, introdutoriamente, eu queria te apresentar um bioacústico. Quando eu vi essa expressão pela primeira vez e quando eu vi a profissão do sujeito bioacústico pela primeira vez, olá Flávia, olá Alexandre, quando eu ouvi essa expressão pela primeira vez, eu fiquei absolutamente intrigado. O que é um bioacústico? Pois bem, esse cara chama-se Bernie Krause, e bioacústico é alguém que une biologia e acústica. Bernie Krause é um americano que começou a se interessar por música clássica, por música, aos 7 anos de idade. E absolutamente sensível à música, já aos 9 anos de idade já estudava composição. E todas as expectativas que se tinha a respeito dele, de que ele iria se tornar um músico, não se confirmaram. O Bernie Krause fez uma coisa inusitada. Olá Vânia, tudo bem? O Bernie Krause, ele se tornou o maior especialista do mundo em sons advindos da natureza. Bernie Krause, assim, se tornou um especialista em acústica natural. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, o Bernie Krause é o cara que tem a maior biblioteca sonora da humanidade. Lembra que uma biblioteca normal, você tem sobre as estantes livros. O Bernie Krause montou uma biblioteca sonora. Ele captou sons da natureza. Por exemplo, uma folha caindo da árvore, a gota de uma determinada água numa floresta na África. Por conta disso, muitos dos filmes que você possa ver, ou até comerciais que possam ter chegado para a gente, usando algum som da natureza, muitos destes sons usados comercialmente advêm da biblioteca sonora do Bernie, que comercializa isso. O Bernie iria se tornar uma personalidade
uma personalidade maior no seu país, ia ganhar notoriedade, quando no Delta do Sacramento, a Califórnia tem um rio chamado Rio Sacramento, que num determinado momento vira um delta, né, ali com as suas ramificações, uma baleia vinda do oceano vem e encalha numa dessas ramificações do Rio Sacramento. E o seu destino era a morte. E o que o Bernie faz? Porque era um especialista em sons da natureza e porque tinha uma enorme sensibilidade e conhecimento científico de sons de baixa frequência, ele então emite sons para a baleia, se comunica com ela e através desses sons ele a guia de volta do rio para o oceano. Ele iria entrar para a história como o flautista encantado, referência ao conto alemão, que vale a pena dar uma olhada o que é, né? O flautista encantado tocava a flauta, encantando crianças, jogando-as dentro do rio, porque uma comunidade contratou os seus serviços e não fez o devido pagamento. Ora, mas tudo isso para te dizer duas coisas interessantíssimas sobre Bernie. Ele disse que na década de 60, ele levava 12 horas para gravar um som puro da natureza. Isto é, imagina, ele levava suas câmeras, seus equipamentos de audição para uma determinada floresta, digamos assim. E aí, meus caros, ali ele tentava captar sons puramente naturais, sem qualquer interferência humana. Ele gastava 12 horas para pegar um som que ele pudesse considerar puro. E aí o que isso significa? Ele está querendo gravar o rugir de uma onça, por exemplo. Mas aí tem um determinado som que interfere. Ele precisava de 14 horas para pegar o som puro. Ele, numa entrevista aí no final da década de 80, diria que aquele tempo, para ele tentar extrair algo puro, um som puro da natureza, ele tinha que gastar 22 mil horas. Por outras palavras, grava isso que eu vou te dizer. Grava isso que eu vou te dizer. O som puramente natural, sem intervenção humana, ele vai se perdendo, porque essa poluição sonora dentro da qual nós existimos, ela vai chegando a lugares antes inimagináveis. O Bernie conta uma experiência fantástica. Ele resolveu durante um período estudar um grupo de sapos, sua relação entre si, com seus predadores, que ficava, olha que coisa interessante, que ficava perto do aeroporto de Los Angeles. E era uma espécie de pântano, e ali você tinha os sapos como um dos principais habitantes daquele habitat. Ora, ele percebeu depois de umas horas e horas estudando, que os sapos se defendiam dos seus predadores, emitindo sons diferentes. Eram sons difusos, não intencionalmente harmônicos, e que os sapos cocheavam aqui e ali. Um sapo emitia diversos sons, e assim os predadores, ouvindo sons diferentes, ficavam confusos, e esses sapos que emitiam esses sons diferentes criavam uma espécie de proteção contra os seus predadores, além do que eram os sons originais que saíam dele. O que acontecia? Todas as vezes que passava um avião, essa capacidade de emitir sons naturais, os sapos perdiam. E eles começavam a emitir sons que não eram naturais. Pasme você, sons que eram mais iguais, e os seus predadores começaram a chegar até eles de maneira mais eficiente.
O que esta experiência, que está tão longe da nossa realidade, afinal de contas, eu queria ter o emprego do Bernie, que tem tempo de estudar a relação de sapos num pântano ao lado do aeroporto. Mas o que isso, que essa experiência pode servir de metáfora para a gente entender o tema da nossa semana sobre vírus da alma? Todas as vezes que um avião passava, aquele habitat harmônico era completamente impactado pelo barulho do avião. O Bernie chegou a dar conta de que, para os sapos voltarem ao seu estado natural, ele cronometrou, eles precisavam de 45 minutos a 1 hora. Pensa, o avião passa, cria um enorme distúrbio naquele habitat, distúrbio este que vai durar mais ou menos 45 minutos a 1 hora para que os sapos voltem ao seu estado normal. Qual o problema? Qual o problema? É que desce e sobe aviões num aeroporto deste tamanho, como o aeroporto de Los Angeles. Na casa de 1 minuto você pode ter 20, 15 pousos e decolagens. O barulho, de alguma maneira, destruiu aquele habitat, causando enormes prejuízos à existência harmônica dos sapos. Ainda que eu e você tenhamos certa repugnância a sapos, a metáfora não poderia ser mais viva. Esses sapos naquele pântano somos eu e você na era de hoje. Porque hoje, o que a gente vive, olha lá, Bruno, sim, que coisa incrível, não? O que a gente vive hoje, os vírus da nossa alma, as patologias do nosso tempo, elas estão muito explicadas por essa metáfora. Gente, em nenhum momento da história não existe precedente no tempo que a gente está vivendo. E a gente tem algumas características muito próprias desta era que a gente está vivendo, e eu vou falar delas. Hoje é introdutória, a partir de amanhã eu aprofundo. Algumas características muito próprias do nosso tempo que nos têm causado a todos e todas patologias, doenças e graves. Só que pela primeira vez na história, a gente morre mais de doenças da alma do que de doenças do corpo. Viver na Idade Média era morrer de fome, guerra ou peste, não de depressão. A doença do corpo tinha proeminência sobre a doença da alma. Agora não. Agora o nosso inimigo é interior. Os vírus que nos habitam, eles são sutis, eles são poderosos, porque se alojam na dimensão mais íntima do nosso ser. Não tem ninguém vivendo hoje livre desses vírus. Eu vou dizer para você que um vírus forte do nosso tempo, causador de várias doenças, um vírus forte do nosso tempo. A essa altura, que tal se a gente pudesse fazer já uma diferençazinha básica? Cláudio, excelente. Cada vez mais a solitude e o silêncio se faz importante. Cláudio, eu paro aqui a minha fala. E essa tua frase aqui, cara, ela bateu aqui dentro de mim. Porque na sexta-feira, quando eu for falar sobre a grande vacina que a gente tem contra o vírus, os vírus da nossa alma e as suas consequentes patologias do nosso tempo, passa exatamente por aí. Muito obrigado, amigo. Faço da tua colocação, assim como de outras, da tua colocação aqui, um adendo à minha fala. E mais, tornando a nossa fala. O vírus que a gente vive hoje, eu chamaria de o vírus o vírus do excesso.
a gente é violentamente, como em nenhum outro momento da história, a gente é violentamente estimulado. O que está acontecendo com a gente é uma violência neural, é uma violência sensitiva, advinda da enorme quantidade de estímulos que a gente tem. Nós não temos noção, porque a gente ainda para muito pouco para refletir sobre isso. Nós não temos noção do quanto essa realidade pode estar causando males os mais diversos na nossa vida. Quando eu digo hiper, é que nós estamos numa sociedade do excesso. Tudo na nossa sociedade, tudo do nosso tempo, tudo da nossa era é encontrado em excesso. E eu só vou pegar um exemplo, porque eu poderia dar enormes exemplos. Talvez eu pudesse pegar um exemplo mais simples, quanto eu gosto de um shampoo chamado Dove. O marketing aqui é absolutamente gratuito. Eu gosto de um shampoo chamado Dove. E, cara, eu fui esses dias comprar um shampoo no supermercado. Vê-se que shampoo, no meu caso, é apenas uma questão poética, né, digamos assim. Comprar um shampoo. Que inferno! Porque você tem uma prateleira tão absurda de opções que aquele excesso de opções, ele é tão forte, numa experiência tão banal quanto simplesmente pegar um produto na prateleira. Isso se tornou um negócio tão desafiante que aquele excesso de opções, ele me causou uma coisa chamada angústia. Ora, pois, saio eu de casa para comprar um simples shampoo e o excesso de oferta me causa angústia. Oi, Paulo, tudo bem? O excesso simplesmente me causa angústia. É porque essa é a sociedade do excesso. Essa é a sociedade do hiper. Esse é o momento do hiper. E aí, meus caros e minhas caras, se tem alguma coisa que a gente está violentamente exposta, é a informação. Só para você ter uma ideia, claro que cada vez mais o livro, o jornal, o papel é substituído pelo texto digital, o que evidentemente só aumenta a sua quantidade. E aí, só para você ter uma ideia, numa edição de domingo de um jornal qualquer, de um grande jornal, qualquer que seja, numa edição de domingo. Por que edição de domingo? Porque, via de regra, a edição de domingo ainda vem com suplementos. Você tem o jornal normal e suplementos ali, o que aumenta o seu volume. Numa edição de domingo de um jornal moderno, a gente tem mais informação do que uma pessoa que vivesse no interior da Inglaterra teria ao longo de toda a sua vida. Ou seja, olha a quantidade de informação que a gente tem. Detalhe, isso não é problema. Aliás, tem um aspecto extremamente positivo da gente estar vivendo uma era onde a gente tem acesso à informação, porque isso destrona aqueles que detinham o poder de nos informar. Isso erode, isso de alguma maneira tira o poder daqueles que controlam ou que controlavam os meios de informação. Isso é ótimo, que a informação se espalhe, que a gente tenha acesso a ela. A grande questão é que a gente vive o paradoxo, e eu vou fazer uma semana só sobre isso. O que é a verdade? A gente vive no mundo da pós-verdade, da fake news, do deepfake, coisas que a gente vai falar um pouco lá na frente. Agora, a questão é que informação, ela vem em uma quantidade tão absurda, ela vem num excesso tão absurdo, ela vem tão misturada, que a gente termina correndo o risco de viver a experiência paradoxal de, na época onde a gente tem mais informação, a gente se tornar as pessoas mais desinformadas. Na época onde a gente tem a quantidade maior e acesso mais facilitado à informação, a gente se tornar as pessoas que mais acreditam em mentiras. Mas esse aqui não é o meu ponto.
o meu ponto ainda é que essa quantidade de informações que a gente tem, ela vem, ou uma informação no nosso tempo, ela vem envelopada com aspectos visuais, com técnicas advindas do neuromarketing, por exemplo. Por outras palavras, se antigamente uma informação era apenas, por exemplo, uma letra impressa num livro ou num jornal, agora os vídeos, agora os recursos que a gente tem, os recursos que se tem para fazer com que a informação me engaje com todo o meu sentido. A informação já não é mais uma letrinha posta num papel qualquer. A informação, ela atinge a mim como um todo. Ela me engaja emocionalmente, ela me engaja fisicamente, ela me engaja mentalmente. A simples passagem e vendo um outdoor perto aqui da minha casa, não é mais um outdoor, é uma grande televisão em 4K com imagens anunciando alguma cor, algum serviço ou algum produto. Imagina, você está dirigindo e você já não vê uma imagem estática, ao contrário, é uma enorme televisão te invadindo. A quantidade não só a quantidade, mas a qualidade com que essa informação chega, ela nos hiperestimula. Bom dia, Ângela. Bom dia, Gilda. Ela nos hiperestimula. Quantas informações a gente recebe por dia? Quantos estímulos a gente recebe por dia? Essa quantidade violenta de estímulos, os mais variados, é que eu chamo de os vírus da nossa alma. Os vírus da gente são vírus advindos da hiperatividade. É o vírus do hiper, o vírus do excesso. E lembra, como cada vírus corresponde a doenças, o que o vírus do excesso, esse vírus chamado excesso da nossa sociedade, instalado na nossa alma, que tipo de doenças ele tem produzido? A essa altura, vale a pena ir fechando. Aguardo sempre o seu comentário e a sua pergunta. Vale a pena ir fechando. Lembrando aquela regrinha básica de biologia que a gente teve na escola, né? Bactéria difere-se de vírus. Bactéria é um ser vivo, tem estrutura própria e que, inclusive, se reproduz quando se divide. Não precisa de um hospedeiro necessariamente para se reproduzir. Vírus, existe inclusive um debate se é um organismo vivo ou não. Vírus é um parasita orgânico, é um ser, se eu tomar como base aqui aqueles que entendem que não é sequer um ser vivo, é um ser que depende do hospedeiro, se instala no hospedeiro e se reproduz passando de hospedeiro para hospedeiro. Por isso que a tuberculose é uma doença bacteriana, a gripe é uma doença virótica. O vírus, este parasita, ele se instala no hospedeiro e apenas usa o hospedeiro para espalhar a sua própria doença. Importante notar o seguinte: a nossa alma hoje, ela está cheia de vírus, os vírus do nosso tempo. Hoje eu escolhi o vírus do excesso, o vírus do hiper. A grande questão é que doenças, que patologias desse excesso que a gente tem, desse hiper, que doenças esse vírus está gerando? Eu escolhi 3. A primeira eu vou conversar amanhã, a segunda na quarta e a terceira na quinta. E na sexta, vem conversar comigo alguém que vai nos ajudar a tomar a vacina, metaforicamente, destas doenças próprias do nosso tempo, causadas por este vírus
chamado hiper, chamado excesso, que é o vírus próprio da nossa era. Gente, 7h30. Eu quero insistir com você, que faz parte dessa comunidade. Vi aqui, que coisa maravilhosa, só para citar rapidamente o nome: Igor, obrigado, Gilda, Ângela, Miriam, Paulo, Bruno, Cláudio, Vânia, Flávia, Alexandre, Marcos, Cristina, Miriam, só para citar alguns. Muito obrigado pela audiência qualificada de vocês. Se apareceu, se você fez seu comentário, fez alguma pergunta, por favor, pode não ter aparecido aqui, vamos estar em contato. A partir de amanhã, eu vou disponibilizar aqui a maneira como você pode, além das redes, fazer contato comigo, tá bom? Por favor, eu quero cada vez mais transformar esse espaço aqui num espaço dialogal, onde a gente possa fazer perguntas e respostas. Que coisa boa que isso está crescendo. Se você tem alguém em mente que precisa estar com a gente, especialmente essa semana, em função deste tema, não hesite em compartilhar, tá bom? Essas nossas lives. Hoje, daqui a 5, 6, 7 minutos no máximo, este vídeo sobe para o YouTube e fica ali no nosso canal à tua disposição, ok? Gente, bom dia a vocês. Espero que a gente tenha uma semana aí abençoada. Espero que você tenha um dia abençoado. Espero e desejo mais que eu e você, conscientes dos vírus da nossa alma e das nossas patologias, o que já é o primeiro passo para a cura, que a gente possa ir encontrando as vacinas para a gente vencer os vírus e as patologias do nosso tempo. Um grandioso abraço em você e nos encontramos, adivinha, amanhã às 7h, horário de Brasília, e, por consequência, da belíssima cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro. Beijão, vamos juntos e juntas nessa jornada que nos faz aprender a viver melhor e que passa por uma espiritualidade que não se reduz ao mundo religioso. Abração!